Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric Pereira de Souza, eu sou advogado, sou daqui de Goiânia, atuo na área criminal e hoje eu estou vindo aqui especialmente a pedido do meu mais novo colega, o Dr. Gustavo Henrique, advogado criminalista lá de Minas Gerais, que me convidou para fazer parte dessa equipe da Interjuris, Direito além da Interatividade. Hoje, pessoal, eu vim aqui para tratar de direito penal, para falar sobre direito penal, a parte geral no que diz respeito ao concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas? Concurso de pessoas. Se você abrir o Código Penal lá no artigo 29 do Código Penal, você vai se deparar com a seguinte redação. Eu vou até ler aqui com você para acompanhar. Você vai abrir o Código Penal. Beleza. Vai no artigo 29, na parte geral, e você vai se deparar com o seguinte dispositivo. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Olha o que o dispositivo diz. Que quem, de qualquer maneira, contribuir para a execução, para a produção de qualquer delito, para qualquer crime, vai responder pelo mesmo delito. Como assim? Se eu resolvi praticar um crime de roubo, em regra, é um crime o quê? Unissubsistente. Aliás, em regra é um crime unissubjetivo, aqui. Plurissubsistente é outra coisa. Unissubjetivo. Por que unissubjetivo? Porque é um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Não há necessidade de reunião de mais de um agente para cometer aquele determinado tipo de crime. No caso, o crime de roubo. Ou seja, eu posso praticar o crime de roubo sozinho. Como eu posso praticar o crime de roubo em coautoria, participação, ou seja, pode haver mais pessoas envolvidas. Mas eu pergunto para os senhores que estão aí me assistindo, será que todo e qualquer crime que está previsto lá no Código Penal, que está previsto nas leis especiais, pode ser cometido por apenas uma pessoa? Será que existem crimes que exigem a participação e envolvimento de mais de uma pessoa para quê? Para o crime poder se caracterizar? Ou será que não? Olha, existem crimes de concurso necessário. Porque a regra do nosso Código Penal é que os crimes sejam cometidos por apenas um agente. Mas existem alguns crimes que exigem a participação de mais de um indivíduo. Por quê? Para o crime poder se caracterizar. Qual é o exemplo clássico? Associação criminosa, que está lá no artigo 288 do Código Penal, antigo crime de quadrilha ou bando. Por quê? O crime ele vai se consumar no exato momento em que 3 ou mais agentes se unem com o propósito de cometer crimes. Então quer dizer, colegas, que em regra, como eu já havia falado antes, não há necessidade que eu me envolva com mais de uma pessoa para eu cometer um crime, porque eu posso praticar sozinho. Só porque existem crimes, a exemplo o artigo 288, o antigo crime de quadrilha ou bando, que hoje é associação criminosa, e também o crime de tráfico de drogas, né? Mas, que diz respeito, aliás, à associação para o tráfico, O crime de associação para o tráfico é um crime de concurso necessário.
que exige mais de uma pessoa. Se não houver mais de uma pessoa, o que vai acontecer? O crime não vai se caracterizar. Da mesma forma, o crime de associação criminosa. Se não houver 3 pessoas, mais de 2 pessoas, mais de um agente, o crime não vai se caracterizar. Muito embora existam outros requisitos. Então, quer dizer, concurso de pessoas é quando mais de um agente se unem para o propósito de praticar um determinado tipo de crime. Aqui, ó, é um concurso eventual. As pessoas, elas se unem para um fim, para um determinado propósito de cometer um determinado delito. E aí o que vai acontecer? Todo mundo vai responder pelo mesmo crime, só que cada um vai ter a sua pena individualizada. Cada um vai responder na medida da sua culpabilidade, na medida da sua contribuição para a concretização da empreitada criminosa. Então tá, pessoal. Eu vou aqui começar explicando quais são os requisitos do concurso de pessoas. Vamos lá, requisitos. Primeiro deles, como eu já havia falado, pluralidade de agentes. Liame subjetivo. Liame subjetivo. Relevância causal. Que mais? Identidade das condutas. Olha só, identidade das condutas. Tudo bem. Em regra, tem que haver mais de um agente. Agentes, pessoas essas que estão ligadas pelo liame subjetivo. Ou seja, os agentes, eles têm a vontade de querer praticar o mesmo crime, que vai entrar aqui, ó, na identidade das condutas. Ou seja, todo mundo tem que estar unido pelo propósito de praticar um determinado tipo de crime. E ainda mais, tem que haver o quê? A relevância causal na conduta dos agentes. Como assim? A conduta do agente, seja ela na forma de coautoria ou de participação, ela tem que ter o quê? Relevância para a produção do resultado. Então tá, me dá um exemplo de como seria isso. Olha só, eu estou querendo praticar um crime de homicídio. E eu chamo quem para me ajudar? Meus amigos inseparáveis, que moram do lado da minha casa. Tudo bem, convidei eles para a empreitada criminosa, 3 amigos meus. O João, ele ficou do lado de fora, vigiando para ver se não ia vir mais ninguém. O Pedrinho ficou me ajudando lá dentro da casa, no momento que eu estava o quê? Assassinando o morador que estava ali dentro, meu inimigo, meu rival. Detalhe, eu desferi as facadas. Eu executei a conduta, o verbo do tipo penal, matar alguém. E meu amigo, o Pedrinho, se eu não me engano, é que eu tinha dado o exemplo, né? Ele estava segurando a vítima. Logo nós somos o quê? Coautores. Ao passo que o meu outro coleguinha lá fora, ele nem praticou o verbo do tipo penal. Não praticou o verbo, ele não realizou a conduta típica. Ele ficou lá do lado de fora, dando a sua contribuição. Você percebe aqui, ó, que existia pluralidade de agentes. 3 pessoas, aliás, 3 pessoas. Existia o liame subjetivo, a vontade de praticar aquele crime de homicídio. E tem o que aqui? A relevância causal,
a conduta de todo mundo, a minha, a do rapaz que segurou, a do outro rapaz que estava lá fora vigiando, para ver se ninguém percebia os gritos, para ninguém entrar naquela residência. Você percebe aqui que a conduta ela tem total relevância, a conduta de todo mundo contribuiu de forma efetiva para produzir o resultado. E mais, a identidade das condutas. Olha só, todo mundo ali queria produzir o mesmo resultado, ou seja, o homicídio. Ninguém ali foi querendo praticar um crime menos grave. Foi nada disso. Queriam praticar um crime de homicídio. Então tá, esses são os requisitos do concurso de pessoas. Pluralidade de agentes, liame subjetivo, relevância causal e identidade das condutas. Agora uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para vocês. O que é que eu posso extrair desse exemplo? Sabe, aliás, desses requisitos. É aqui, colega, que você vai bater na sua prova do exame, na prova da OAB, para pedir uma absolvição, para pedir uma desclassificação. É aqui que vão sair as teses defensivas, como também pode sair uma tese para acusar. Você pode falar que um dos agentes não queria praticar aquilo, ou que a conduta daquele agente não contribuiu de forma relevante para produzir aquele resultado. A participação dele foi de menor importância, ou ela foi de total importância, na medida em que, se ele não tivesse contribuído de nenhuma maneira, o resultado não teria ocorrido. E mais, a identidade das condutas. Não, o Joãozinho, ele foi lá para praticar um crime de furto. Aí o coleguinha dele resolveu praticar um crime de estupro dentro da casa. Então, quer dizer, eles não queriam praticar aquele crime de estupro. O Joãozinho não queria praticar o estupro. Quem queria estuprar foi o Pedrinho. Ele tem que responder pelo estupro. Então, quer dizer, esses são os requisitos do concurso de pessoas. De forma que, se integralizar a pluralidade de agentes, o liame subjetivo, a relevância causal e a identidade das condutas, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai responder pelo mesmo crime. Se é um crime de estupro, todo mundo aqui aderiu àquela vontade, todo mundo contribuiu para produzir o resultado. Um segurou, o outro estuprou, o outro ficou do lado de fora esperando, todo mundo estava de acordo. Estupro, além do furto, homicídio, desde que você comprove a existência desses requisitos. Porque se tiver faltando um desses requisitos aqui, um determinado crime ele não vai poder ser atribuído a todos os agentes. Então, quer dizer, para que você possa responsabilizar um número maior de agentes pela prática de um crime só, você tem que concretizar todos esses requisitos aqui, para caracterizar o concurso de pessoas. Que mais, pessoal? Bom, eu falei aqui os requisitos. Agora eu tenho que falar aqui para vocês sobre teorias que fundamentam o concurso de pessoas. Por que teorias que vão fundamentar o concurso de pessoas? Porque eu falei aqui para vocês que, em regra, todo mundo que concorre para o crime incide nas penas a este combinadas. Ou seja, todo mundo que contribuiu naqueles exemplos que eu citei agora há pouco, vai responder pelo mesmo crime. Mas qual é as teorias que fundamentam o concurso de pessoas? Teorias, que fundamentam o concurso de pessoas aqui. Eu vou colocar aqui teoria monista. Monista ou igualitária aqui, Tem mais, a teoria pluralista. Também tem a teoria dualista. Olha só, o que são essas teorias? Eu já vou começar falando que o Código Penal ele adota a teoria monista. Porque todo mundo que concorre para o crime vai incidir nas penas a este combinadas. Em regra, se tem 10 pessoas que se uniram para praticar o crime de homicídio, em concurso eventual, todas elas que contribuíram para a produção do resultado vão responder por um único crime, um único fato. Único fato.
regra, cada um vai ter a sua pena individualizada. João pode ter a pena dele maior, Ciclano pode ter a pena dele igual, porque eles contribuíram de forma efetiva para produzir o resultado. Não, o Pedrinho ele só ficou do lado de fora, observando, a participação dele não foi de total importância não. Então quer dizer, cada um vai responder pelo mesmo crime, pelo qual ele contribuiu. Só que, na medida da sua culpabilidade. Deixar isso bem claro. Então tá, a teoria monista que é adotada pelo Código Penal. E o que é a teoria pluralista? É uma exceção à teoria monista, que também tem lá no nosso Código Penal. Por quê? Cada um dos agentes responde por um crime. Cada um desses agentes vai responder por um crime e a pena pode ser igual ou pode ser até maior. Que exemplo que eu posso citar, pessoal? O crime de aborto, que está previsto lá no artigo 124. O aborto praticado pela gestante, ela mesma provoca o aborto nela, ou então ela consente que alguém provoque esse aborto. Aí entra a questão do aborto provocado por terceiro, porque quem consentiu, a gestante consentiu na prática do aborto, ela responde por um crime. O médico que realizou o aborto, que executou a manobra, ele responde por outro crime, salvo engano, no artigo 126. Mas também tem aquela situação, o aborto que não é consentido. Então, quer dizer, entenda que o médico, a gestante, pode até colocar aqui o namorado dessa gestante, o marido dela, que também contribuiu para esse aborto. Você percebe que todo mundo concorre para um fato só. Só que detalhe, é uma exceção à teoria monista, porque cada um vai responder por um determinado tipo de crime. Eu vou até abrir aqui o Código Penal, no artigo 124, para tirar qualquer dúvida, pessoal. Olha só, no artigo 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem o provoque. Quem comete esse crime aqui? A gestante. Artigo 124 do Código Penal. A pena de detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro, artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena de reclusão de 3 a 10 anos. Aqui é o médico, ou é a pessoa que realiza o aborto sem o consentimento da gestante. Sem o consentimento. Mas vamos aqui, quando fala do consentimento, aqui é o 126, né? Provocar aborto com o consentimento da gestante, reclusão de 1 a 4 anos. Então tá, a gestante que provoca aborto nela mesma, ou consente que alguém provoque, ela responde por um crime. O médico que provocou o aborto com o consentimento da gestante responde por outro crime, a pena é de 1 a 4 anos. Você percebe aqui a diferença das penas, até da forma do regime. Então tá, essa é a teoria pluralista. Qual é o outro exemplo que eu posso dar para você aqui? O crime de corrupção ativa e corrupção passiva. Você percebe que quem corrompe ou tenta corromper o funcionário público, ele responde por um determinado tipo de crime, corrupção ativa. Quem é corrompido, que aceita se corromper, corrupção passiva. Você vê que todo mundo concorre com o mesmo fato, só porque cada um vai responder por um determinado tipo de crime. Essa é a teoria pluralista. E a teoria dualista? Aqui, pessoal, faz uma distinção entre autor e partícipe. Autor e partícipe. Vai ter aqui a situação da participação de menor importância. Vai ter aqui a situação da cooperação dolosamente distinta. Então tá, cada um aqui vai responder também por um crime menor, de acordo com a sua participação, ou às vezes a intenção do agente era praticar um crime menos grave. Exemplo que eu acabei de citar para você aí, que alguém foi lá querendo praticar um crime de furto numa determinada residência com seus comparsas, e aí um desses comparsas decidiu estuprar a filha do dono da casa. Aí eu pergunto, esses
que não estupraram, que não contribuíram de nenhuma maneira, merecem responder pelo estupro também? Não, não contribuíram de nenhuma maneira. Eles foram lá para furtar, o coleguinha deles lá que resolveu estuprar e matar depois ainda. Então, quer dizer, aqui vai entrar na teoria dualista, porque nós vamos estudar aqui a cooperação dolosamente distinta, ou a participação de menor importância. Então tá, seguindo aqui, como eu já falei, o Código Penal adotou a teoria monista, mas existe no Código Penal a exceção, né, que é a teoria pluralista, né, que em determinados tipos de crime cada agente responde por um crime diferente, mesmo que eles concorram para o mesmo fato, né, e a teoria dualista. Mas aqui é adotada pelo Código Penal teoria monista. Então tá, vou seguir. Vou começar falando aqui de autoria. Quem é autor, pessoal? Autor para o direito penal. O Código Penal, ele não faz essa distinção entre autor, coautor, partícipe. Não existe no Código Penal. Mas a doutrina, ela explica o que é autor, o que é coautor e o que é partícipe. A doutrina, ela faz essa distinção para você. Mas desde já, eu já vou explicar aqui que não é um tema fácil. Eu recomendo que você pegue doutrinas e faça um estudo sobre isso. Porque o que eu vou falar aqui é muito rápido, é de uma forma clara, de uma forma objetiva, que vai te ajudar a entender quando você estiver estudando lá na sua doutrina. Eu recomendo que você estude o Capês, eu recomendo que você estude Rogério Greco, Rogério Sanches, né, que é onde eu sigo, onde eu me baseio para poder dar essas aulas para vocês aqui. O livro dele é ótimo, excelente. Eu leio a parte geral, a parte especial, eu acompanho no Facebook o Rogério Sanches. Eu recomendo que você também vá lá, porque a didática dele, a maneira que ele explica as coisas é de uma maneira muito clara. E eu tento passar isso aqui para vocês. Então tá. Olha só. Autoria. Autor, pessoal, é quem realiza o verbo do tipo penal. É quem executa a conduta. Partícipe. Ele não executa o verbo do tipo penal. Ele contribui para a execução do crime. Aliás, ele contribui para produzir o resultado. De alguma maneira, seja essa participação dele moral, seja uma participação material. E o coautor? O coautor, pessoal, é a autoria, é a autoria propriamente delineada por vários agentes. São várias pessoas, uma ou mais pessoas, que se unem para executar um determinado tipo de crime. Então tá, se unem para executar um determinado tipo de crime. Para executar a conduta. Olha só o que eu estou falando. Para executar o verbo do tipo penal. Eles se unem. O propósito é esse. Agora, na participação, a conduta do agente, ela é o quê? Acessória. Ela é acessória. Então, quer dizer, se é acessória, ele não está no momento da execução do crime, ele não está lá tomando parte no ato executório. Então, ele é partícipe. Mas aí que está, todo mundo vai responder pelo mesmo crime, como eu já tinha explicado para você à luz da teoria monista. Então tá, pessoal. A autoria seria isso. Mas eu vou ter que explicar aqui para você a teoria subjetiva. Teoria, né, subjetiva. Ou unitária. Vou colocar aqui unitária. Unitária porque não existe distinção entre autor, coautor, partícipe. Não existe distinção para a teoria monista. Todo mundo é uma pessoa só. Já para a teoria extensiva, existe
autor, partícipe, existe. Só porque, aliás, para a teoria extensiva, existe autores. Só porque, o detalhe importante aqui é porque existem graus de contribuição para produzir o resultado. Então, quer dizer, autor é aquele que mais se aproxima de produzir o resultado. E aquele outro que menos se aproximou, o que menos contribuiu, ele vai ser menos autor. Então, quer dizer, mas aqui vai ter graus de autoria. É uma escadinha que vai subindo. Então tá. Aí eu vou chegar aqui na teoria objetiva. Objetiva, que vai se dividir em objetiva formal e material. Teoria objetiva formal, pessoal, que é a teoria que é adotada pelo nosso Código Penal. Autor é aquele que realizou o verbo do tipo penal. Como eu já tinha falado desde o início, que autor é quem executa o verbo do tipo penal. E para a teoria objetiva material? Sabe quem que é o autor para a teoria objetiva material? É quem contribuiu de forma eficaz para a produção do resultado. Todo mundo que contribuiu de acordo com, como eu já tinha falado, com um grau do seu envolvimento na empreitada criminosa. Mas entendam que o conceito majoritário, que o que é adotado pela doutrina, o que é adotado aqui pela doutrina é a teoria objetiva formal, pessoal. Ela que é adotada pela doutrina aqui, ó. Autor é quem realiza o verbo do tipo penal. Então tá, autor é quem realiza a conduta que está prevista lá no tipo penal. Exemplo clássico, matar alguém. Quem inicia a execução, tentar matar alguém, é o autor. Quem de alguma maneira contribui de forma acessória para que isso aconteça, ele é o quê? Um partícipe. Então, entendam que autor é quem realiza o verbo do tipo penal. E já quem contribui de alguma maneira sem a realização da conduta é o quê? Um partícipe. Ou quem contribui conjuntamente para produzir o resultado, para executar o verbo do tipo penal, é um coautor. Então tá, pessoal. Vou apagar aqui, que eu tenho que seguir com o conteúdo. Teoria do domínio do fato. Teoria do domínio do fato. O que é a teoria do domínio do fato? Porque eu falei que autor é quem realiza o verbo do tipo penal. Mas o que vem? Hein, pessoal? Teoria do domínio do fato. Será que ela é uma exceção que eu tinha explicado aqui agora há pouco, sobre a autoria? Quem foi que criou a teoria do domínio do fato? Foi essa pessoa aqui, ó, Hans Welser, em 1930. Ele que foi o idealizador da teoria do domínio do fato. Essa teoria, ela conjuga, ela concilia a teoria subjetiva, ó, concilia fusão, vou colocar aqui, ó, fusão da teoria, das teorias, né? Vamos lá, subjetiva e objetiva.
que eu tinha explicado? Teoria subjetiva não tinha distinção. Todo mundo que contribuía para o crime era autor. Pronto e acabou. Teoria objetiva, aí tinha divisão. Objetivo formal e objetiva material. Objetiva formal, não. Quem é autor é quem realiza o verbo do tipo penal. Não. Teoria material. Quem é autor é todo mundo que contribuiu de forma efetiva para produzir o resultado. Isso aqui você já sabe o que é, né? Teoria objetiva formal que é adotada pelo Código Penal. Não esqueça. Tudo bem. É a fusão dessas duas teorias aqui. Mas entenda uma coisa. E vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova de Ministério Público, seja ela uma prova oral, seja ela uma prova de magistratura, vai cair no exame de ordem. Se cair para você dissertar sobre isso aqui, qual é a ideia central que você tem que manter na cabeça do examinador para ele ver que você sabe? Sabe o que você vai ter que demonstrar para o examinador? Você vai ter que falar assim para ele: olha, isso com as minhas palavras, que eu estou passando aqui para você. A teoria do domínio do fato, ela procura desvincular a ideia de que autor é sempre somente quem realiza o verbo do tipo penal. Por quê? Para a teoria do domínio do fato, segundo também o entendimento do Supremo Tribunal Federal, do STF, autor é aquele que dirige a atuação de determinados agentes. Ele controla o início, o meio e o fim da empreitada criminosa, muito embora ele não esteja realizando o verbo do tipo penal. Ou seja, ele controla finalisticamente a conduta de determinados indivíduos que foram cometer um determinado tipo de crime. Então, quer dizer, disso que eu estou te falando, você tem que entender que existe um autor, uma pessoa, que manda, que ele tem o controle do início, do meio, do fim da empreitada criminosa. Quantos exemplos a gente conhece? Homicídio contratado, né? O matador de aluguel, o pistoleiro. Você tem que contratar o pistoleiro, você tem que pagar ele, você tem que proferir uma determinada ordem para ele executar aquela pessoa que você quer. Se você não paga, se você não contrata essa pessoa, se você não chama ele para fazer isso, ele não vai matar ninguém. Ele é um profissional. Então, quer dizer, você que mandou, que arrumou o dinheiro, para a teoria objetiva, formal, você seria o quê? Partícipe. Porque você não executou o verbo do tipo penal, mas para a teoria do domínio do fato, você é o quê? Autor. Você é tão autor quanto coautor. Aí eu te falo, quantos promotores já não conseguiram arrancar diversas condenações nesse sentido, pessoal? Você vai ser considerado autor para a teoria do domínio do fato, porque você tem o controle sobre a conduta do pistoleiro que foi lá executar aquela pessoa. Você tinha o controle do início, do meio e do fim. Estava tudo no seu poder, você podia falar: não vai fazer isso, não, é para matar ele com tiro, não, é para matar ele de facada, não, é para matar ele de pauladas. Quer dizer, você controla e outra pessoa executa a conduta, mas você é considerado autor para a teoria do domínio do fato, muito embora você não tenha realizado o verbo do tipo penal. Matar alguém. Foi um pistoleiro que foi lá e matou. Você não executou, você é partícipe para a teoria objetiva formal. Mas para a teoria do domínio do fato, você é tão autor quanto coautor. Aonde é que eu posso citar mais exemplo aqui? A ação penal 470, né, que foi julgada lá no Supremo Tribunal Federal, o julgamento do mensalão. Vocês lembram que nem todo mundo ali executava o verbo do tipo penal? Tinha sempre pessoas interpostas, pessoas que realizavam as condutas, que iam lá e subornava, fazia isso, fazia aquilo. Nunca era
o mandante, o chefe que ia lá e executava a conduta. Sempre era outra pessoa por trás, outra, sempre ligada aonde? No chefe da organização. Então, entenda o seguinte, que todas aquelas pessoas igualmente culpáveis vão ser consideradas o quê? Autoras. É isso que você tem que entender, porque isso pode influenciar onde? Lá na dosimetria da pena. Porque aí não vai ser participação de menor importância, todo mundo ali vai ser considerado autor para a teoria do domínio do fato. Então, quer dizer, para essa teoria, autor não é só aquele que realiza o verbo do tipo penal, é aquele que controla de forma finalística a conduta de mais agentes sobre o início, o meio e o fim da empreitada criminosa. Então tá, falei aqui da teoria do domínio do fato, né? Teoria do domínio do fato. Agora eu vou continuar aqui. Vou falar agora de autoria imediata e imediata. Olha só, para você aprender o que é uma autoria mediata e uma autoria imediata, eu vou te passar o seguinte exemplo. Autor imediato, olha só, é aquele, aqui, olha só, isso aqui para você nunca mais esquecer na sua vida. Autor imediato é aquele que está, ó, cabelinho aqui, estou desenhando ele, é aquele que está por trás, o autor imediato. E o imediato é aquele idiota, ou melhor dizendo, aquele agente que está na frente. Por quê? Entendeu? Por quê? Entendeu? Aqui, pessoal, eu brinquei com vocês aqui, falei idiota, porque eu quis falar o seguinte, que essa pessoa aqui, ela é utilizada para praticar um determinado tipo de crime. Mas espera aí, não vai entrar naquela situação de coautoria, não vai entrar naquela situação de partícipe, não vai entrar naquela situação de domínio do fato? Eu vou te falar agora. Depende, amigo. Depende. Depende por quê? Você tem que aferir se esse autor mediato, esse executor aqui, ó, executor, olha só, tutor, né, quem vai realizar o verbo do tipo penal, você tem que avaliar se ele era inimputável, se ele tinha dolo na sua conduta, ou se ele não tinha dolo, se ele não tinha intenção de praticar o crime. Você vai ter que avaliar aqui se ele tinha condições de se autodeterminar de outra maneira, porque às vezes ele estava sendo coagido para realizar uma determinada conduta. Olha só, aí você vai avaliar aqui uma coação moral irresistível ou uma obediência hierárquica. Então quer dizer, olha só, uma coação moral e aqui autor mediato é quem controla essa pessoa aqui, ó, porque ele entende o seguinte, que muitas das vezes ele não vai ter o dolo de querer praticar, ele não vai ser, talvez, imputável para responder pelo crime, ou às vezes ele não vai ter o dolo, vai ter que ter um erro determinado por terceiro, ou às vezes ele vai estar sendo o quê? Coagido para realizar um determinado tipo de crime, ou às vezes ele está sob a obediência de uma determinada ordem que foi proferida em seu desfavor, porque ele é um servidor público. Então tá, você percebe ali, ó, que existe o autor mediato, a autoria imediata, é o agente de trás, e existe a autoria imediata, que é o executor, que ele está na frente. Você percebe aqui, ó, eu estou atrás e você está na frente. Você está fazendo, você está funcionando como se fosse uma arma.
como se fosse um animal irracional, que não pensa, um cachorro. Por aí. Você pode usar a sua imaginação. Imagine só, eu tenho um irmão ou uma irmã que é doente mental. Doente mental, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Aí eu tenho a seguinte ideia. Eu estava lá no segundo período, terceiro período de Direito Penal na faculdade, eu pensei, você quer saber? Minha irmã é inimputável, ela não vai para a cadeia mesmo, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou induzir ela a matar uma pessoa, meu inimigo, meu desafio. O que eu faço? Pega a arma do meu pai é policial, né, tinha a arma guardada na casa dele, eu pego a arma, entrego na mão da minha irmãzinha e falo para ela, atira no ciclano. A minha irmã é doida, ela baba. O que ela vai fazer? Ela vai pegar a arma e vai atirar no ciclano, e vai matar o ciclano. Pergunta, quem é o autor nesse caso? Quem é o autor? O autor imediato aqui sou eu estou por trás. E ela é quem? A executora, a autora imediata. Só porque entendo o seguinte, que a minha irmã doente mental, ela não vai poder ser responsabilizada pelo crime. Quem vai ser responsabilizado como autor, sabe quem é? O bonitão aqui, ó, que utilizou um doente mental para praticar um crime. Outro exemplo que eu posso utilizar aqui para você, o médico que chega na enfermeira e fala, olha, você vai ministrar essa medicação para o paciente. Aí ele entrega o medicamento na mão da enfermeira. A enfermeira olha, o medicamento está certo, doutor, eu concordo aqui, porque tá certo, é isso mesmo, está certo, eu vou aplicar. Só que detalhe, o médico tinha abrido o copinho, onde estava a medicação, e colocado veneno anteriormente. Aí eu te pergunto, tem como a enfermeira saber que tinha veneno ali? Não tinha como. Ela pegou, foi lá e entregou o medicamento para o paciente ingerir. O que aconteceu? Morreu. Aí eu vou te falar, o paciente morreu. A enfermeira, ela não teve dolo na sua conduta. Pelo contrário, ela foi induzida ao erro. Ela foi induzida a praticar aquele crime. Entendeu? Ela não queria executar aquele verbo do tipo penal. Mas quem é o autor imediato aqui? Quem vai responder pelo crime? É eu aqui, ó, o médico. Eu que vou responder pelo crime. Da mesma maneira, uma coação moral irresistível. Coação moral. Olha só, não estou falando aqui de coação física não, porque exclui o dolo. Vocês lembram disso, né? Coação física exclui o dolo. Coação moral irresistível. Eu vou matar a sua mãe, senhor gerente do banco, se você não for lá, sacar o dinheiro e entregar aqui nas minhas mãos. Ah, é? Eu vou matar sua mãe. Então, quer dizer, ele vai lá, ele, gerente do banco, ele tem a senha dele especial, né? Saca o dinheiro, me entrega. Percebam que ele foi o executor do crime de furto. Aliás, crime de roubo, né, na verdade. Aliás, não, furto, seria bem um furto aqui. Aí o que acontece? Quem é o autor desse crime? Sou eu. Eu sou o autor imediato. Esse aqui é quem? O executor. Mas quem vai responder pelo crime é quem? Eu que vou responder pelo crime. Da mesma maneira, o servidor público que está exercendo, está executando uma ordem que foi proferida em seu desfavor para realizar um determinado tipo de conduta. Deixar bem claro que é uma ordem não manifestamente ilegal. Porque tem que ser uma ordem aparentemente legal. Porque se for manifestamente ilegal, não vai caracterizar isso aqui. Aí vira coautoria, vira participação, vira outra história. Então tá, entendam que o autor imediato é quem está por trás. E o autor imediato é o executor que está na frente. Mas para efeitos de responsabilização, quem vai ser responsabilizado aqui é o autor imediato. É quem se serviu de um terceiro que é inimputável, que não tinha dolo na sua conduta, ou que cometeu o crime devido ao fato de um erro determinado por terceiro, ou um erro de proibição, muitas das vezes uma coação moral irresistível, ou então, pessoal, a execução de uma ordem não manifestamente legal.
Então tá, autor imediato é quem está por trás e imediato é quem está na frente. Quem responde aqui é o autor imediato. Ficou claro, pessoal, isso? Será que eu posso prosseguir? Será que ficou claro? Expliquei várias vezes. Eu posso voltar aqui e explicar de novo. Se vocês quiserem mandar um e-mail depois, se não ficou muito claro, eu explico de novo. E aqui, ó, uma última coisa. É diferente de participação, ó, diferente. Sabe por quê? Sabe por que é diferente, pessoal, de participação? Porque aqui a conduta, ó, conduta é acessória na participação. Conduta acessória. Na conduta acessória, como eu já tinha explicado, ela não é 100% eficaz para produzir um resultado. Por quê? Aqui o agente ele não está executando o verbo do tipo penal, ele está contribuindo para acontecer, para produzir o resultado. E já que na autoria imediata, o que acontece? O que vai acontecer aqui, pessoal, é que a conduta ela é principal. Ela é principal. E mais, questão de prova que vai cair. Vai cair na sua prova, eu tenho certeza. Vai cair. Olha só. Imagine, será que cabe? Olha só. Será que cabe autoria imediata em crimes próprios? Ou será que cabe autoria imediata em crime de mão própria? Olha só. Crime próprio é aquele que só pode cometer um determinado indivíduo que reúna uma qualidade especial. Exemplo, crime contra a administração pública, funcionário público, peculato. Ou seja, só quem é funcionário público para fins penais comete peculato. Então tá, eu vou te perguntar, será que eu, um artista circense, igual o Rogério Sanches cita no livro dele, hipnotizou um servidor público, um policial federal, um servidor público federal, hipnotizou um servidor público e fez com que ele fosse lá na superintendência da Polícia Federal em Goiânia e retirasse a substância entorpecente que havia sido apreendida, ou seja, retirasse uma certa quantidade de droga de dentro do depósito lá da Polícia Federal, que teria sido apreendida numa operação anterior. Será que, aliás, perdão, não vou usar droga aqui não, perdão, é outro crime. Um determinado dinheiro que foi apreendido numa operação, dinheiro, né, que estava na posse do funcionário público, né, em razão do cargo. Beleza, aqui o funcionário público federal, ele tinha a posse em razão do cargo, o dinheiro, ele tinha a chave do depósito, ele tinha a senha lá para entrar, beleza, é ele aqui. Eu vou perguntar, será que esse artista aqui, ó, circense, o civil comum que hipnotizou o policial federal, vai responder para o peculato? Para a teoria, olha só a resposta, para a teoria da autoria imediata, não. Não. Por quê? Porque aqui a conduta é principal. Para que você possa atribuir a conduta a esse cidadão aqui, ó, é imprescindível que ele reúna as condições, as qualidades pessoais do executor. Ou seja, seria cabível se fosse um outro servidor público, um outro policial federal, né, que fizesse isso com ele, aí seria cabível, mas nesse caso aqui, não. Por quê? O artista circense aqui, o cidadão comum, ele não é funcionário público. Diferentemente, seria aqui naquela situação de coautoria, né? Que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo com os elementares do crime. Então, quer dizer, nesse caso aqui, para a teoria da autoria imediata, não é cabível
atribuir o crime de peculato ao cidadão circense aqui, o hipnotizador. Mas espera aí, e a teoria da determinação? Teoria da determinação, teoria do domínio do fato. Ele pode ser punido pelo crime de peculato? Para a teoria da determinação, olha só, teoria da determinação, esse artista circense, ele tem um controle sobre a ação do policial federal, que é um funcionário público, para todos os fins legais. Então ele vai responder sim, pelo peculato. Por quê? Senão ele sairia impune. Eu te aconselho a colocar as duas coisas, as duas teorias. Em regra, para a teoria da autoria imediata, não, porque ele não reúne as condições pessoais do executor. Mas para a teoria da determinação, aliada à teoria do domínio do fato, sim. Por quê? Porque senão ele ia sair impune. Ele controla a ação do policial federal, que é um funcionário público para todos os fins legais. Essa é que é o grande pega da história. Mas outra coisa que vai cair na sua prova. E quando eu falo pessoal, olha só. E quando eu falo de crime de mão própria, o próprio tipo penal, ele determina quem é que vai ser o sujeito ativo. Exemplo, crime de falso testemunho, falsa perícia. Só quem é perito, só quem é testemunha que vai cometer esse crime. E um cidadão que foi lá, induziu, será que vai caber com a autoria? Não vai caber com a autoria em crime de mão própria, a gente sabe disso. Mas cabe o quê? Participação. Quem induziu, quem contribuiu para ele praticar o crime responde. Mas e aqui? Será que cabe a autoria imediata? Eu entendo que não. Por quê? Porque quem é testemunha só é aquela pessoa que conhece o fato. Então, quer dizer, quem está de fora, ele não reúne as qualidades especiais de quem? Do executor para praticar o crime. Então tá, minha resposta seria essa, mas se vocês acharem alguma coisa diferente aí na doutrina, manda aí, a gente discute numa boa, tranquilo. Mas entendam que o mais importante aqui da autoria imediata, eu expliquei aqui para vocês aqui, ó. Eu expliquei aqui as perguntas, né, que eu já tinha feito. E deixa eu perguntar, será que cabe autoria imediata em crimes culposos? Você vai responder o quê? Que não. Sabe por que não, pessoal? Você vai responder que não, porque, em regra, os crimes culposos eles são punidos o quê? A título de culpa. Não existe dolo. E para que você possa atribuir aqui a autoria imediata, tem que ter o quê? O dolo, a intenção. Pressupõe o dolo. Então, quer dizer, não cabe isso aqui em crimes culposos. Isso aí é claro. Expliquei aqui a autoria por determinação. O agente não é autor do crime, mas responde por determinação, por exercer sobre o fato o controle finalístico. Eu expliquei aqui sobre a autoria por determinação. Agora, pessoal, eu vou falar aqui um pouco da autoria de escritório. Autoria de escritório. Olha só, autoria de escritório. É aquela mesma situação que eu estava explicando aqui. Eu vou até conceituar aqui. É o caso do agente que emite ordem para que terceiros igualmente culpáveis pratiquem a conduta. É aquela situação da teoria do domínio do fato. Tem mais de um agente igualmente encarregado de executar aquele crime. Exemplo, na organização criminosa, onde tem ali a hierarquia, a divisão de tarefas. Então tá,
se eu estou dirigindo a conduta de determinadas pessoas, eu também vou ser autor, porque eu tenho o controle do início, meio e fim daquela conduta. Eu sou autor também. A pena minha e dele praticamente vai ser igual. Então é isso, aqui é onde entra na organização criminosa. Que não tem, eu já tinha explicado bem a teoria do domínio do fato. Quer ver que mais? Agora sim. Agora ficou bom. Autoria colateral. Olha só, pessoal, o que é a autoria colateral? É muito importante. Presta atenção nisso, porque vai cair na sua prova. Quando mais de um agente, mais de uma pessoa, quer praticar um determinado crime, olha só, quer praticar um crime, e aí, esses indivíduos, eles não conhecem a vontade um do outro. Eles não estão ligados pelo elemento subjetivo, mas eles querem praticar o mesmo crime, eles querem com a sua conduta produzir o mesmo resultado, eles vão atuar no mesmo momento, na mesma hora. Isso é fato. Só que não existe o quê? Vínculo psíquico, que é a ausência de vínculo. Vou colocar aqui, dolo. Liame subjetivo. Olha só. A ausência de dolo, de liame subjetivo. Os agentes, eles não se reuniram para praticar aquele crime. Só que, por acaso, eles praticaram o crime no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local. Peraí. Então você está me falando o seguinte, que se eu decidir matar uma pessoa e chega alguém junto comigo e também começa a atirar, e eu atiro de cá e ele atira de lá, ao mesmo tempo, na mesma hora, o que vai acontecer? Devido ao fato, pessoal, de não existir o liame subjetivo, cada um vai responder pelo que fez, de forma separada. Como assim? Eu efetuei um disparo, tentativa de homicídio. Ele efetuou também, para matar a vítima, tentativa de homicídio. A vítima morreu? Quem foi que produziu o resultado? Foi o disparo da arma do A ou da arma do B? Não. Não foi da arma do A, foi da arma do B. Então, sabe o que vai acontecer? O B vai responder por homicídio consumado e o A vai responder por o quê? Tentativa de homicídio. Por quê? É isso que tem que ficar claro aqui para você. Que os agentes não estão ligados pelo liame subjetivo, razão pela qual cada um vai responder pelo resultado que produziu. Então tá. Autoria colateral. Mas e crime provocado pela multidão? Delito de multidão. Hein? E o delito de multidão? É aquele delito, sabe, que várias pessoas cometem de forma generalizada, né? De forma igual, em razão da influência da multidão. Mas como que você vai individualizar a conduta de cada um? Imagina um grande saques que aconteceram naquelas manifestações, todo mundo quebrando tudo, todo mundo unido, quebrando ônibus, queimando ônibus, ou então, quer ver, furtando, né, igual aconteceu muito. Dano ao patrimônio público, patrimônio particular, furto, homicídio. Você vai ter que demonstrar que todo mundo contribuiu para o resultado, que todo mundo estava ali naquela mesma ação. Porque ali vai ser o quê? Impossível de individualizar a conduta de cada um. Então tá, o delito de multidão
ele vai ser apenado de uma maneira, o agente ele vai ser apenado de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele vai ter um atenuante de pena. Lá no artigo 65, inciso 3º, a linha E do Código Penal. Quando o delito ele é cometido em razão da influência da multidão. Não vai desnaturar o concurso de pessoas. Você está entendendo? Mas vai ter que ficar muito bem ali demonstrado que todo mundo se uniu com o propósito de realizar aquela conduta. O exemplo que eu dei aqui, o saque em supermercado. Agora, eu vou falar aqui de forma simplificada, praticamente tudo que eu tinha falado. Só que, especialmente, de coautoria. Você lembra que eu tinha explicado aqui para você que coautoria é a própria autoria delineada por mais de um agente. Por quê? Mais de um agente aqui, eles se unem com o propósito de realizar o verbo do tipo penal. Imagine só, eu quero roubar. Quero roubar. E aí, eu chamo meu colega para me ajudar no roubo. Você vai pilotar a moto e eu vou abordar a vítima e vou empregar a arma de fogo na ação. Eu que vou apontar a arma para a vítima e vou ameaçar. Tudo bem, você é coautor, ele é autor, ele que vai executar o verbo do tipo penal. Essa coautoria, ela pode ser direta ou indireta. Por quê? Os dois indivíduos, eles podem produzir, executar o verbo do tipo penal, subtrair coisaria móvel mediante violência ou grave ameaça para si ou para outro, ou matar alguém, no caso do homicídio, juntos. Eu e você vamos ameaçar a vítima juntos para ela entregar o quê? A bolsa, o celular, o dinheiro. Ou então, você vai segurar a vítima e eu vou esfaquear. Eu vou atirar, eu vou matar, eu vou bater na cabeça da vítima e você vai segurar. Então tá, diretamente para produzir o quê? O resultado. Olha só, para produzir o quê? O resultado. Indiretamente, é igual eu expliquei para você. Muito embora eu não esteja diretamente executando o verbo do tipo penal, diretamente junto com você, mas eu estou ali. Eu estou ali junto com você. Eu estou ali cooperando no momento da execução do delito. Eu estou lá junto com você. Só que quem está ameaçando, quem está esfaqueando é você. Eu só estou na motinha aqui montada, aqui, esperando você vir, para você terminar de matar a vítima lá fora. Igual, o caboclinho chega na moto, pá, aí o Joãozinho que está atrás desce, efetua o disparo, mata a vítima. E aí o que acontece? Aquele motoqueiro ele sai da motinha dele e continua, vai embora. É isso, entendeu? Então tá, autoria direta. De forma direta, de forma todo mundo atua junto. Indireta, muito embora às vezes não realiza o verbo do tipo penal completamente, mas ele está ali, na ação, ele está envolvido na conduta. Então tá. E participação? Eu expliquei que a coautoria é a autoria propriamente delineada, mais de um indivíduo cooperando de forma para produzir o resultado. Todo mundo está ali reunido para produzir o resultado. E praticando atos, para chegar ao quê? Na produção do resultado. Agora, e na participação? Participação. Participação, pessoal. A participação ela é o que? Acessória, igual eu tinha falado. E agora eu vou entrar aqui na questão de prova.
que é a punição para se punir o partícipe critério de punição? Olha só, o critério de punição. Você vai estudar a teoria da acessorialidade. Olha só. Você vai estudar aqui, ó, a teoria da acessoriedade, né, limitada. No caso aqui eu vou colocar mínima, que é a primeira. Mínima. Vamos letra decente aqui, ó. Teoria da acessoriedade mínima. Mínima. O que é a teoria da acessoriedade mínima? Basta que o fato seja típico. Fato típico. Acessoriedade limitada. Limitada. O fato tem que ser fato típico, ilícito, teoria da acessoriedade máxima. Aqui, pessoal, o fato tem que ser típico, ilícito e culpado. Que mais agora? Teoria da acessoriedade teoria da hiperacessoriedade. Acessoriedade. Teoria da hiperacessoriedade. Aqui, pessoal, o fato tem que ser típico, ilícito, culpável e punível. Ou seja, qual é a teoria adotada? É a teoria da acessoriedade limitada. O partícipe, a conduta acessória do partícipe, ele só vai ser punida, pessoal, se o fato for típico e ilícito. Porque se o fato não for típico ou não for ilícito, o que vai acontecer? O partícipe não vai ser punido. Não há que se falar em punição para o partícipe. Ele vai ser absolvido. Imagina a situação que o autor, o executor, age em legítima defesa. E o partícipe, o que acontece? Ele sai, ele se livra. À luz da teoria da acessoriedade limitada. Porque nessas outras aqui, ele ainda poderia ser punido. Teoria da acessoriedade limitada. Pois é, a teoria da acessoriedade limitada. Essa que é adotada. E a participação negativa? É possível? Participação negativa, pessoal. Hein? Será que é possível que exista uma participação negativa? Imagine só, pessoal. Alguém que vai para um bar com 10 amigos. E aí, esse alguém, ele está sentado na cadeira, tomando cerveja, caladinho, humilde na dele, não fala nada, não caça confusão com ninguém. E um dos seus colegas resolve matar alguém. Esse colega dele levantou da mesa, foi lá e desferiu 5 facadas na pessoa que estava do lado. Aí eu vou perguntar, esse Joãozinho que estava sentado, tomando cerveja, quietinho na mesa, não falou nada para ninguém, a festa inteira, ele vai responder por um crime? Ele teve participação? Participação negativa. É um irrelevante. Tudo bem que ele foi junto lá, né? Irrelevante.
agravante penal. Vai responder por nada, pessoal. Ele não contribuiu? Ele fez alguma coisa? Ele instigou, ele induziu, ele participou? Alguma coisa ele fez? Negativo, ele não fez nada. Ele não executou, ele não contribuiu de nenhuma maneira. E mais, é possível coautoria em crimes culposos? Eu já vou te responder que sim. Sim, porque é possível que agentes, que pessoas estejam juntos em um determinado evento e ambos, de forma negligente, imprudente ou até imperita, conduta imperita, produzam um resultado que culposo. Muito embora a conduta seja voluntária, o resultado é involuntário. Involuntário. Embora possa ser previsível. Mas não que aceito. A conduta ela pode ser voluntária, mas o resultado ele é involuntário, porque ele não é aceito. Muito embora ele possa ser o quê? Previsível, ou também imprevisível. Mas se for imprevisível, vai desaparecer a culpa. Se for imprevisível, se for impossível de prever. Porque se houver a possibilidade da previsão, ainda que mínima, vai haver o quê? A responsabilização a título de culpa. Quem assistiu minha aula, na aula passada que eu falei de dolo e de culpa, eu expliquei justamente isso. Então tá, é possível sim coautoria, participação em crimes culposos. Porque desde que os agentes eles atuem com culpa, imprudência, negligência, imperícia. O exemplo que a doutrina cita é dos pedreiros, né? Estavam lá trabalhando no alto da construção, e aí um pegou e falou assim: joga o tijolo daí. Tá bom, você quer que eu jogue? Aí o Joãozinho pega e joga o tijolo. O que acontece? Esse tijolo ele cai lá embaixo e pega na cabeça de uma pessoa. Olha só, teve uma pessoa que induziu, teve outra que jogou, arremessou o tijolo, e o tijolo caiu lá embaixo, matou a vítima. Então tá, nesse caso vai admitir a autoria, todo mundo aqui contribuiu para o mesmo crime, culposo, todo mundo vai responder também. O que mais, pessoal? Nossa, e como está rendendo essa aula, eu vou até finalizar aqui com o curso de pessoas. Vou finalizar aqui. Olha só. Lembra quando eu tinha falado de participação de menor importância? Participação de menor importância. Lembra quando eu tinha falado aqui de cooperação dolosamente distinta? Pois é. Eu vou encerrar falando isso aqui. Participação de menor importância. Se ficar demonstrado, no caso concreto, que o agente, a participação dele não foi 100% efetiva, porque
toda vez que no caso concreto ficar evidenciado que o resultado ainda assim iria ocorrer se o agente não tivesse contribuído, ou seja, a participação dele aqui vai ser mínima, a pena dele vai ser menor. Então cabe ao magistrado analisar a conduta e dizer se a conduta dele foi 100% efetiva para produzir o resultado ou se não foi. Exemplo, eu querer matar uma pessoa de tiro, vou lá na casa do meu amigo, peço para ele uma arma emprestada para matar o fulano. Ele me entrega a arma. Tudo bem, a arma dele foi 100% efetiva, né, para causar o resultado morte. Mas será que foi decisiva? Porque quem foi que executou o crime foi eu. Eu que executei. Isso aí vai depender do que o magistrado entender naquela situação, porque não é só esse fato que por si só vai dizer se a participação foi de menor importância ou se foi de total importância. Vão ter uma série de fatores que vão ter que ser analisados. E já na cooperação dolosamente distinta, aqui eu expliquei que um dos concorrentes ele quis praticar um crime menos grave. Só porque lá na frente, um dos outros envolvidos decidiu praticar um crime maior. O exemplo que eu citei foi aquela situação de Joãozinho, Pedrinho e Ciclano que se reuniram para praticar um crime de furto à residência. Chegando lá, o Pedrinho viu a vítima, a mulher que estava lá dentro, tomando banho no banheiro. Estava no banheiro tomando banho. Estava pelada, né? Aí ele foi e decidiu estuprar. Todos os outros que não executaram o verbo do tipo penal, que não contribuíram de nenhuma forma para o estupro, vão responder apenas pelo furto. E já quem estuprou vai responder pelo estupro, além do furto. Tem que ficar isso bem claro para você. É isso que é cooperação dolosamente distinta. Falando nisso, eu lembro de um caso interessante que eu era estagiário ainda, de um cidadão que se envolveu num suposto crime de latrocínio, porque até hoje eu não acredito que foi latrocínio, e morreu um policial civil na história. Eu lembro que o magistrado ele se convenceu que o nosso cliente ele foi realmente praticar um crime de latrocínio, porque os envolvidos naquele momento ali já eram pessoas que já eram acostumadas a praticar crime de roubo. E o meu cliente era primário. O que a gente alegou? Não, seu juiz. Ele foi lá para praticar um crime de roubo. Ele queria roubar. Ele não sabia que a arma era de verdade. E aí essa arma, que era de verdade, ela disparou e matou o policial civil. O que o STF disse? O STF falou, não, ó, se todo mundo está reunido para praticar um crime de roubo, né? Todo mundo ali quer praticar o crime de latrocínio e outra pessoa que estava ali junto disparou a arma e matou a vítima, que não o seu cliente, né? No caso, não importa. Se todo mundo ali está reunido em coautoria, não importa quem foi que realizou a conduta, quem foi que atirou. Não importa, se todo mundo ali está reunido para praticar aquele crime, quem atirou, todo mundo ali vai responder pelo latrocínio, tentado ou consumado. Então, quer dizer, meu cliente não se livrou dessa. Mas eu tentei demonstrar que ele queria praticar crime de roubo e não latrocínio. Ele não sabia que a arma era de verdade. Ele não tinha o dolo de praticar o latrocínio, ele não assumiu o risco de produzir o resultado. Mas não colou, pessoal. Não colou, mas eu tentei isso aqui, ó. A cooperação dolosamente distinta, né? Falar, não, ó, eu queria praticar um crime menos grave, só porque aí os envolvidos lá na hora decidiu praticar um crime muito maior. Eu não assumi o risco de produzir o resultado. Mas aqui também vai entrar até uma causa aqui, ó, de diminuição aqui, ó. Quando eu tinha falado da participação de menor importância, aqui, ó, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, olha só, 1/6 a 1/3, diminuição, ó, da pena, ó. E aqui, ó, quando você fala, se algum dos concorrentes quis praticar crime menos grave,
ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Olha só, tá bom, eu vou responder pelo roubo, não pelo latrocínio, mas minha pena ela pode ser aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então tá, pessoal. Não é porque está todo mundo junto, todo mundo querendo o mesmo crime, né, que acontece vários outros crimes, que tudo vai ser atribuído para todo mundo ali. Porque se o Joãozinho quis praticar roubo, o Ciclano também quis o roubo, tudo bem, o roubo. E o estupro lá dentro? Não, ó, quem praticou o estupro foi o Ciclano. Eu não queria estuprar ninguém, não. Então tá, Ciclano, você vai responder por roubo, estupro, tá? Beleza. Para onde você contribuiu, realmente, você quis concorrer. E já os outros, né, que não quiseram concorrer para aquele crime, não podem responder por estupro. Porque é injusto. Porque você tem que lembrar o quê? Do liame subjetivo. O liame subjetivo, a identidade das condutas, a relevância causal, a pluralidade de agentes. Você tem que lembrar dos requisitos do concurso de pessoas. Porque se for uma participação de menor importância, a pena ela pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Se for uma cooperação dolosamente distinta, o agente vai responder por aquilo que ele quis praticar. Essa pena dele ela pode ser aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Mas ainda assim ele vai responder pelaquilo que ele queria. Pelaquilo que ele queria. Por aquilo que ele realmente concorreu, que ele procurou. Entendeu? Agora, casos de impunibilidade, em concurso de pessoas. Impunibilidade, né? Olha só, o que o artigo 31 do Código Penal fala. Olha, o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Olha só, pessoal. Se eu instiguei alguém a querer praticar um crime, por quê? Você lembra lá que eu falei participação moral ou material? Moral. Na moral, pessoal, eu posso induzir ou instigar alguém a praticar um crime. Induzir, fazer nascer na cabeça do agente. Instigar, reforçar. A ideia já existe na mente do agente, eu apenas reforço. Instigar, olha só. Induzir e instigar, né? Imagina a situação. Meu amigo querendo praticar um roubo, e eu falo para ele, ó, te dou o meu apoio, vai lá e faz. Ah, você me apoia? Você acha que eu estou certo? Vai, pode ir. Eu fiz o quê? Eu instiguei ele. Meu amigo passando por um problema financeiro, eu falo para ele, você quer saber? Vai roubar, é melhor. Você vai ganhar muito mais. Rouba o banco ali, ó. Aí ele fala, quer saber? Eu vou fazer isso mesmo. Então, quer dizer, eu induzi, eu fiz nascer a ideia na cabeça dele. Agora, eu só vou ser punido, pessoal, a minha conduta acessória, aqui, ó, participação, ó, conduta acessória. Eu só vou ser punido se o autor ele realizar o que eu tinha falado para ele. Se ele executar o verbo do tipo penal, aí que eu vou ser punido realmente. Se ele não iniciar a execução, olha só, tem que iniciar a execução.
se ele não iniciar o verbo do tipo penal, a execução do verbo, está tranquilo, eu não vou ser punido. Não vai acontecer nada. Mas se ele iniciar a execução, ele tentar praticar o crime, aí sim que vai passar a ter o quê? Relevância para o direito penal. Digamos que ele tenta furtar, que ele tenta roubar aquele banco que eu tinha falado para ele. Eu vou responder junto com ele, na modalidade participação moral. Imagina só, ele quer praticar um roubo, eu arrumo uma arma para ele. Eu emprestei a arma para ele.